Meninos e meninas, vamos aqui a mais uma videoaula de correção de exercícios. Hoje nós vamos corrigir do livro didático a páginas 51 e 52, os exercícios de 1 ao 5. Vamos lá então, peguem o seu livro, o seu caderno e vamos às correções. A questão 1 começa assim, lá na página 51. Acima de 40% dos tenistas profissionais desistem de um torneio por ano devido à dor lombar. Então, para proteger as articulações e a coluna, ao preparar-se para rebater uma bola, o tenista deve inclinar o tronco para frente e deixar as pernas semiflexionadas, como na imagem. Então, a gente tem aqui o tenista e temos o ângulo que está sendo formado aqui a partir da sua inclinação do tronco. Então, a letra A pergunta: como são denominados os ângulos BAE e EAC? Então, vamos localizar primeiro onde estão esses dois ângulos. Aqui a gente tem um ângulo BAE de 42 graus e a gente tem um ângulo EAC, correto? Percebam que esses dois ângulos possuem um lado que é comum aos dois. Então, a gente pode dizer que eles são ângulos adjacentes. E além disso, a gente tem esse símbolo aqui, que é um quadradinho com um pontinho, que representa que a soma desses dois ângulos é 90 graus. Então, se eles são adjacentes e a soma dos dois é 90 graus, então a gente pode denominá-lo como ângulos complementares, ok? Letra B. Sem utilizar o transferidor, qual é a medida do ângulo de inclinação desse tenista em relação à vertical? Então, se a soma dos dois é 90 graus e o ângulo BAE equivale a 42 graus, então a gente faz uma continha simples. 90 menos 42, então o outro ângulo vai ser de 48 graus. Tranquilo? Próxima, número 2. Em cada item, calcule as medidas dos ângulos indicados. Na letra A, eu tenho aqui a medida do ângulo A. Então, eu vou perceber que esses dois ângulos aqui, por ter esse símbolo aqui, a soma deles é 90 graus. Então, se um é 12, para descobrir o outro ângulo que está faltando, 90 menos 12 graus. Então, o ângulo A mede 78 graus. Letra B, a medida do ângulo U. Então, eu vou ter aqui uma meia volta. Observe. Essa meia volta tem 180 graus. Então, quer dizer que a soma desses três ângulos aqui equivale a 180 graus. Então, eu vou fazer uma continha simples, 180 menos 36 menos 58, e eu vou encontrar que a medida do ângulo U é 86 graus, certo? Letra C, a medida do ângulo E. Novamente, a gente tem os dois ângulos aqui, uma meia volta, ou seja, a soma dos dois é 180 graus. Então, para descobrir a medida do ângulo E, 180 menos 105. Então, o ângulo E mede 75 graus. E na letra D, a medida do ângulo O, então eu tenho que a medida desses três ângulos. Olha o símbolo aqui do quadradinho com a bolinha. Então, quer dizer que a medida dos três é 90 graus. Então, para descobrir a medida do ângulo O, eu vou pegar 90 menos 29 graus, menos 38 graus, que são os ângulos que eu já tenho a medida deles, e eu vou encontrar a medida do ângulo O, que vai ser 23 graus, correto? Próxima, questão 3. Represente, se possível, dois ângulos com o mesmo vértice e com a nomenclatura indicada. Quando não for possível, apresente uma justificativa. Então, vamos lá. A letra A pede: ambos são ângulos agudos, adjacentes e complementares. Vamos ver se eu consigo representar esses dois ângulos? Olha lá. Então, aqui eu coloquei o desenho de dois ângulos, o ângulo DAC e o ângulo CAB, tá? Então, todos esses dois ângulos têm medida de 45 graus, ou seja, são ângulos agudos. São adjacentes porque eles possuem também aqui um lado comum, que é o lado AC. Então, eu posso dizer que DAC e BAC são ângulos agudos, pois suas medidas são menores que 90 graus, certo? Cada um aqui está valendo 45 graus. São ângulos adjacentes, pois o lado AC é comum aos dois ângulos.
E eles são complementares porque a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, a letra A é possível da gente fazer essa representação. Você pode ter outros exemplos aí também. Eu coloquei um exemplo só aqui como forma de representação. Tranquilo? Letra B. Um ângulo é agudo e o outro é reto, e ambos são suplementares. Então, para os ângulos serem suplementares, eles têm que ser adjacentes e a soma ser 180 graus. Se um é reto, então um equivale a 90 graus. Para que eu tivesse aqui um outro cuja soma fosse 180, ele tinha que ser no mínimo 90 graus, que 90 mais 90 vai dar 180. Só que aqui pede um ângulo agudo, ou seja, um ângulo com uma medida menor que 90 graus. Então, nesse caso, um ângulo agudo com um ângulo reto, eles não vão ser suplementares. Então, não é possível de fazer essa representação, correto? Vamos continuar. Letra C. Ambos são ângulos retos, adjacentes e suplementares. Então, nesse caso aqui, é possível da gente fazer, porque se os dois ângulos têm medida de 90 graus, eles são adjacentes. No nosso caso aqui, eu coloquei os dois ângulos e o lado EG como lado comum aos dois. E a soma dos dois aqui, 90 mais 90, vai dar 180 graus. Então, a letra C é possível de fazer essa representação. Letra D. Um par de ângulos obtusos, ou seja, com medida maior que 90 graus, adjacentes e suplementares. Vamos ver aqui? Nesse caso, não é possível que eles sejam suplementares. Olha a justificativa. Pois qualquer ângulo obtuso mede mais que 90 graus. Portanto, ao somar suas medidas, obteremos uma medida maior do que 180. Então, para serem suplementares, nesse caso, teria que ser um de 90 graus e outro de 90 graus. Agora, se eu tiver uma medida maior que 90 graus, o que acontece? Eu vou ultrapassar a soma de 180. Então, nesse caso da letra D, não é possível de fazer essa representação. Tranquilo? Letra E. Ambos são ângulos adjacentes, complementares, e a medida de um é o quádruplo da medida do outro, tá? Ou seja, um é 4 vezes a medida do outro. Vamos ver? Então, se os ângulos são complementares, a soma é 90 graus. Então, se eu pegar o 90 e dividir ele em 5 partes, eu vou ter cada parte medindo 18 graus. Ou seja, uma parte 18, se eu pegar 90 menos 18, eu vou encontrar 72 graus. Então, eu posso ter ângulos adjacentes, tá vendo? Nesse caso, eles têm o lado AC comum, um medindo 18 e o outro medindo 4 vezes a medida dele, que vai ser 72. Ao somar os dois, nós vamos ter a medida de 90 graus. Então, nessas condições, a medida do ângulo DAC, 18 graus, e a medida do ângulo CAB, 72, vai ser a solução aqui da nossa representação. Então, eles são adjacentes e são também complementares, ok? Questão 4. Você já reparou que existem limpadores de para-brisa que não têm o mesmo ângulo de ação quando acionados? Então, na figura a seguir foram indicados 4 ângulos com base em um dos modelos de limpadores existentes no mercado automotivo. Então, a gente tem aqui esse, onde os dois ângulos estão coloridos de verde, e esse aqui, onde os dois ângulos estão coloridos de azul. Então, a letra A pede qual a medida do ângulo A? Presta atenção. Então, está querendo essa medida aqui, ó, do ângulo A. Se nós observarmos, o ângulo A com o ângulo de 62 graus forma meia volta. Ou seja, essa meia volta é um ângulo raso, com medida de 180 graus. Então, para descobrir o ângulo A, eu vou pegar 180 menos 62. E aí eu encontro que a medida do ângulo A é 118 graus. Correto? A letra B, com a medida do ângulo U. Então, aqui, ó, o ângulo U com o ângulo de 110 graus também forma um ângulo raso, ou seja, com a medida de 180 graus. Então, para descobrir a medida do ângulo U, eu vou pegar 180 menos 110.
E aí eu descubro que a medida do ângulo U é 70 graus, certo? Questão 5. Efetue os cálculos necessários para determinar a medida dos ângulos desconhecidos. Então, ali, na letra A, a gente tem esse ângulo de 52 graus, mais o ângulo Y, eles formam meia volta aqui, ou seja, 180 graus. Eles são suplementares. Então, para descobrir a medida do ângulo Y, eu vou pegar 180 menos 52 e vou encontrar 128 graus, correto? Então, o ângulo Y tem medida 128. Já na letra B, fala que x e y são congruentes. Então, o que são ângulos congruentes? São ângulos que têm a mesma medida. Então, aqui eu vou perceber que o ângulo x mais o ângulo 95 mais o ângulo y formam um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então, aqueles três ângulos ali, eles são suplementares. Então, eu posso dizer que, primeiro eu pego 180, tiro 95 e vai sobrar 85 graus. Como eles são iguais, eu pego 85 graus, dividido por 2, e eu vou encontrar 42,5 graus. Ou seja, o ângulo x e o ângulo y medem 42,5 graus. Tranquilo? Pessoal, chegamos ao fim aqui, tá, da nossa correção. Espero que vocês tenham aprendido. Um abraço e até mais.